E aí, aqui é o Node, imagine só. Dick chega até sua escola para mais um dia de aula, e enquanto caminhava em direção à sua sala, ele é surpreendido pelo Sr. Cal, um dos professores, que começa a repreendê-lo por estar tão sujo. Durante o sermão do homem, a senhorita Yuen aparece e pede para que o homem deixe para que ela converse com o garoto. Sendo assim, o Sr. Cal vai embora, e a coordenadora pedagógica questiona o motivo de Dick estar tão sujo e desarrumado. O aluno então responde que no meio do caminho ele acabou tropeçando e caindo, e Yuen pergunta se ele não poderia pedir para que um de seus pais o acompanhassem até a escola. Entretanto, Dick revela que sua mãe faleceu, e que seu pai trabalha como um operário em um canteiro de obras. Sendo assim, não possui tempo para levá-lo até o colégio. Percebendo que a situação é mais delicada do que imaginava, Yuen afirma que deseja conhecer o pai de seu aluno quando for possível, e logo depois ela pede que o garoto vá para sua sala. Algumas horas depois, os estudantes vão para o intervalo, onde Johnny mostra seu mais novo cachorro de brinquedo. Animado, Dick se aproxima para observar o cachorro robótico, porém ele é repreendido pelo aluno, que afirma não querer pessoas como ele por perto. Logo em seguida, Johnny começa a caminhar ao redor do refeitório, humilhando os alunos por qualquer motivo que possa encontrar. Entretanto, ao ver o grupo de alunos dementes cercando uma garota e caçoado de sua aparência, Dick se enfurece e parte para interrompê-los. Arrasada com tudo que acabou de ouvir, a jovem vai embora do refeitório e Dick afirma que Johnny não passa de um covarde. Entretanto, os alunos não se intimidam com isso e ordenam que o garoto vá embora, pois não desejam um indivíduo sujo como ele caminhando por sua escola. Algum tempo depois, Dick permanece de pé ao lado da quadra de educação física, onde ficou de castigo por não ter sapatos decentes para praticar as aulas. Durante sua punição, ele é surpreendido por Maggie, a garota que protegeu mais cedo, que começa a conversar com ele. Mais tarde, T, o pai do garoto, vai até seu chefe no canteiro de obras e pede para realizar um turno extra naquele dia, pois precisa comprar um ventilador novo para seu filho, já que a temporada de calor chegou. Sendo assim, T trabalha por mais um turno completo naquele dia, e ao anoitecer ele retorna para casa com um novo ventilador para o seu filho, que fica extremamente animado ao saber que finalmente poderão se livrar do calor. Entretanto, assim que tentam ligá-lo, o aparelho acaba pifando em menos de um segundo, e o homem fica indignado com aquilo, pois havia acabado de comprar o objeto em uma loja. Irritado, Dick insulta seu pai, que pergunta onde ele aprendeu a dizer aquelas palavras feias. O garoto então conta que está repetindo o que os alunos de sua escola dizem, porém T explica que ele não pode fazer isso, pois sempre devem se manter honestos, bondosos e dedicados às suas vidas. Sendo assim, o garoto volta com seus estudos, e algum tempo depois, pai e filho partem para comer o jantar, que não passa de uma tigela de arroz, uma maçã e os restos de um único peixe velho. Logo depois, Dick pede para que seu pai compre um novo par de sapatos para ele, caso contrário não poderá participar de suas aulas de educação física, e o homem promete que irá consegui-los. Pela manhã, o garoto assiste a um desenho animado ao lado de seu pai, porém o programa é interrompido pelo noticiário, onde o jornalista conversa com alguns pescadores sobre a aparição de um OVNI na região. Como acabou ficando distraído com a notícia, T não percebe que seu filho já não está mais ao seu lado, e ao notar o desaparecimento do garoto, ele parte para procurá-lo e o encontra em uma loja de brinquedos. Animado, Dick mostra ao seu pai o cachorro robótico que havia visto nas mãos de Johnny e implora para que seu pai compre o brinquedo para ele. Entretanto, T explica que não possui nenhum dinheiro no momento e conta que tentará comprar o brinquedo quando receber seu pagamento. Após isso, o homem tenta ir embora junto de seu filho, porém o garoto se recusa a deixar o local e pede mais uma vez para que seu pai lhe dê aquele presente. Em fúria, T ordena que Dick solte o brinquedo e começa a ficar cada vez mais irritado. O problema é que isso só faz com que o pobre menino comece a chorar e fuja do local. Irritado, o homem devolve o brinquedo a um dos funcionários e corre para encontrar seu filho, que parece estar sendo acalmado por uma mulher. Ao se aproximar, T percebe que aquela é a senhorita Yuen, que fica animada por finalmente conhecer o pai de seu aluno. Após se apresentarem, a mulher afirma que gostaria de fazer uma visita domiciliar à família, pois dessa maneira poderia oferecer alguns auxílios de como o homem pode ajudar
ajudar Dick em seu desenvolvimento. Ao ouvir isso, Ti agradece a ideia da professora e, após se despedir de seu aluno, Yuen vai embora. Horas depois, o pai do garoto vai até o lixão da cidade, onde começa a procurar por um novo par de sapatos para o filho. Durante sua busca, Ti arremessa um dos tênis usados para longe e o objeto acaba atingindo uma grande estrutura de metal que começa a se movimentar sem que ele perceba. Logo em seguida, o homem encontra uma televisão que parece estar funcionando e a aproxima de seu rosto para analisá-la. Nesse momento, a estrutura de metal se revela ser um grande disco voador que começa a ascender em direção aos céus, levando o par de tênis que Ti havia encontrado. Assim que volta a olhar a pilha de lixo, o homem percebe que grande parte dos objetos sumiu e, ao mesmo tempo, o OVNI vai embora em alta velocidade, sem nem mesmo ter sido notado por ele. Confuso, Ti se aproxima da pilha de lixo e, enquanto tentava entender o que acabou de acontecer, ele se depara com um pequeno objeto estranho largado no chão. Algum tempo depois, o homem presenteia seu filho com o item que encontrou no lixão, que parece ser uma bola de brinquedo esverdeada. Animado com seu novo presente, o garoto começa a brincar com ele, e no dia seguinte ele corre para se encontrar com Fanny, para que possa exibir o objeto para sua amiga. Entretanto, a garota não se sente tão surpresa com o brinquedo e se despede de seu amigo, que fica decepcionado ao se dar conta de que aquele presente não passa de uma bola de praia. Nesse momento, Johnny aparece e começa a caçoar do brinquedo estranho que seu colega está carregando. Furioso com os comentários do garoto, Dick afirma que seu brinquedo é muito melhor do que o cachorro robótico do demente e o nomeia como CJ7. Apesar das palavras do menino, Johnny continua o humilhando e ofendendo até mesmo seu pai. Cansado de tudo aquilo, Dick pensa em atacá-lo, porém o garoto utiliza seu apito para chamar por um enorme brutamontes que arremessa o jovem para longe. Mais tarde, Ti repreende seu filho pela briga que se envolveu na escola, e por mais que esteja sendo questionado sobre o motivo de ter causado aquela confusão, o menino não responde. Irritado pela falta de respeito de seu filho, o homem começa a procurar por um objeto para utilizar no garoto como punição, e nesse momento Dick nota que seu brinquedo parece estar fazendo movimentos esquisitos. Assustado com o que está acontecendo, o jovem tenta alertar seu pai sobre o que acabou de presenciar, porém Ti apenas o ignora. Logo depois, o garoto percebe que seu brinquedo está se transformando cada vez mais, e ao enxergar algo se mexendo no interior da bola, ele a arremessa para longe. Entretanto, Ti não acredita no que seu filho está dizendo e começa a costurar o uniforme de Dick, que foi rasgado após a briga com os alunos. Durante o conserto de suas roupas, o garoto enxerga um corpo caindo do teto e grita em completo desespero. Rapidamente, Ti vai checar o que é aquilo e ordena que o menino se acalme, pois o suposto fantasma não passava de uma lâmpada quebrada. Após isso, o homem volta a consertar o uniforme e, ao olhar pela fresta da porta, Dick nota que seu brinquedo continua se transformando cada vez mais. Graças a isso, o garoto não consegue se controlar e volta a gritar desesperado. Cansado de todo aquele caos, Ti decide trancar seu filho no armário e, apesar de estar extremamente assustado, ele tenta permanecer em silêncio para que não seja atacado pela criatura estranha. Entretanto, assim que abre os olhos, Dick nota que o objeto está criando uma espécie de ilusão, fazendo com que ele se enxergue no meio do espaço sideral, onde a esfera se transforma em uma nova criatura. Nesse momento, o garoto se depara com uma demonstração dos poderes daquela criatura, e logo em seguida ele retorna para a realidade, onde enxerga o brinquedo concluindo sua transformação. Repentinamente, Ti abre o armário para libertar o garoto e conta que precisa sair para trabalhar. Tentando fazer com que o homem vá embora logo, Dick apenas se despede dele e se senta na cama para interagir com a criatura que acabou de aparecer. O pequeno cão então se aproxima do garoto, que tenta se comunicar com ele, e percebendo que o bichinho parece amigável, ele tenta acariciá-lo com suas mãos. Isso faz com que a criatura fique cada vez mais animada, e após nomear seu novo amigo como CJ7, o menino dança alegremente ao lado dele. Durante a diversão, o pequeno alienígena acaba sendo arremessado para o chão, e ao se deparar com as massas podres que Ti costuma pegar do lixo, ele utiliza seus poderes para transformar uma delas de volta ao normal. Curioso com o que acabou de acontecer, Dick prova o alimento restaurado por CJ
CJ7 e fica extremamente feliz ao notar que, graças a ele, nunca mais irão passar fome novamente. Ao amanhecer, o garoto leva seu novo amigo até um dos becos da cidade e afirma que, caso consiga derrotar o cão mais feroz do mundo, o pet alienígena poderá provar seu valor. Sem perder tempo, CJ7 parte para atacar o cachorro, que é atingido por um poderoso combo de ataques marciais do pequeno cão. Isso apenas deixa Dick ainda mais eufórico, e após caminhar confiante pela cidade com seu novo companheiro em seu ombro, o garoto vai até sua escola, onde pede para que o alienígena o ajude a tirar uma boa nota em sua prova. Ao ouvir isso, CJ7 retira uma caixa de ferramentas de seu corpo e em poucos segundos ele constrói um par de óculos tecnológicos. Sendo assim, Dick veste o dispositivo para realizar sua prova, e para que obtenha as respostas, ele utiliza as câmeras voadoras lançadas pelo aparelho. Graças a isso, o aluno consegue fazer parte de sua avaliação com sucesso, quando nota que Johnny acabou esmagando sua câmera. Entretanto, ele não se intimida e lança duas outras câmeras voadoras que começam a distrair o aluno encrenqueiro, fazendo com que ele se levante de seu lugar para persegui-las e acabe atingindo a cara do professor Cal. Ao fim da avaliação, Dick recebe a notícia de que tirou nota máxima. Animado, o jovem começa a comemorar, porém nesse momento o homem ordena que ele lhe entregue seus óculos, para que possa se vingar de tudo que o professor causou em sua vida como estudante. Dick arremessa o objeto na direção de Cal, que é atingido por uma grande explosão. Minutos depois, o jovem se reencontra com o CJ7 no banheiro mais uma vez e pede para que ele crie um par de sapatos para sua aula de educação física. Sem perder tempo, o alienígena cria novas botas para seu dono, que surge saltando entre os alunos, que ficam surpresos ao notar que Dick acaba de quebrar o recorde alcançado pelo professor. Tentando entender como aquilo aconteceu, o homem ajusta a barra para uma altura menor e pede para que seu aluno repita o que acabou de fazer. Sendo assim, Dick realiza um poderoso salto com suas botas, deixando todos impressionados com a altura que ele é capaz de alcançar. Pelo resto do dia, o garoto participa de todos os esportes presentes na escola e consegue se destacar em cada um deles, porém ao notar que seu aluno está destruindo tudo o que encosta, o professor se enfurece e decide pará-lo. Entretanto, Dick não permite que isso aconteça e parte para cima do homem. Em um combate corpo a corpo feroz, o garoto consegue vencer seu professor, que é derrubado no chão após receber um poderoso golpe. Ao mesmo tempo, Dick é surpreendido pela senhorita Yuen e, desesperada, ela pergunta o motivo de seu aluno estar agindo daquela forma. Percebendo que até mesmo as autoridades foram acionadas para lidar com o garoto, a mulher pede para que ele pare de atacar as pessoas, porém o jovem afirma que já é tarde demais e sobe aos céus com seus propulsores. Após alcançar centenas de metros de altura, Dick realiza um salto em cima de uma águia e se depara com uma enorme nuvem no formato de CJ7. Logo em seguida, o garoto realiza uma manobra para descer em direção à escola e utiliza uma técnica marcial para criar um pulso de gravidade que derruba todos que estão presentes no campo. Entretanto, isso tudo não passava de um grande sonho de Dick, que é acordado por seu pai para que se arrume para ir para a escola. Acreditando que tudo o que viveu foi uma mentira, o garoto se entristece, porém ao rever CJ7 se escondendo em sua mochila, ele se anima, pois sabe que agora poderá realizar tudo o que viu em seu sonho. Entretanto, as coisas não saem bem como o planejado, e após quase serem destruídos pelo cachorro do beco que pretendiam enfrentar, a dupla parte em direção à escola. Ao se reunirem no banheiro, Dick ordena que seu amigo o ajude de verdade, porém CJ7 não entende o que ele está dizendo. Isso apenas irrita o garoto cada vez mais, e após derrubar o pequeno cão no chão, ele ordena que o alienígena faça algo incrível imediatamente. O problema é que CJ7 não entende bem o que seu dono quer dizer, e decide deixar um pequeno presente nas mãos de seu dono, que fica confuso sobre o que pode ser aquilo. Durante sua prova, Dick tenta entender o que deveria fazer com o objeto que foi deixado por seu companheiro, porém ele não consegue chegar a uma conclusão, e graças a isso, a avaliação é encerrada antes mesmo que ele pudesse responder as questões. Nesse momento, Johnny nota que o garoto parece estar segurando algo estranho e pergunta o que é aquilo. Em pânico, Dick tenta se explicar, e para humilhá-lo, o aluno bate a mão do menino em sua própria cara. Furioso pela humilhação que passou, o jovem começa a punir CJ7 pelo que fez e ordena que ele comece a ajudá-lo de verdade, caso contrário será punido ainda mais. Como não possui forças para revidar, o cão alienígena decide acertá-lo com seus projéteis fedorentos, que atordoam o garoto.
Algum tempo depois, o professor de educação física ordena que os faxineiros lavem o corpo do estudante com mangueiras de água, e revoltado com tudo o que passou, ele decide planejar uma vingança contra CJ7. Assim que reencontra o alienígena, Dick o captura com um saco plástico, e após arremessá-lo em uma lixeira, o garoto golpeia CJ7 com um dos alimentos que foram deixados ali. Com sua vingança concluída, o garoto vai embora enquanto repreende o pobre alienígena, porém nesse momento ele percebe que tudo aquilo foi sua culpa, já que o pequeno cão nunca disse que era capaz de realizar seus desejos. Desesperado, Dick corre de volta até a lixeira apenas para descobrir que seu companheiro já foi levado pelo caminhão de lixo. Ao anoitecer, o garoto retorna para casa e ao se deparar com seu filho chorando, T o leva para dentro, revelando que encontrou CJ7 no lixão algumas horas mais cedo. Após se reencontrarem, Dick e CJ7 se abraçam animados, e agora que se acalmaram, o jovem conta para seu pai que o alienígena surgiu de dentro da bola de brinquedo que havia ganhado dele. Entretanto, T não acredita naquilo e ordena que seu filho pare de contar mentiras, pois isso não é o que pessoas honestas fazem. Horas depois, pai e filho se deitam para dormir, e percebendo que a dupla parece incomodada com o calor, CJ7 decide utilizar seus poderes no ventilador quebrado, consertando sua fiação. Graças a isso, o aparelho volta a funcionar, porém como utilizou grandes quantidades de energia, o cão acaba ficando esgotado. No dia seguinte, Dick entrega a nota de sua prova para seu pai, e parte para a escola enquanto conversa com CJ7, que parece extremamente cansado. Nesse momento, o garoto é cercado pelo grupo de alunos, que se deparam com o pequeno alienígena saindo de sua mochila. Desesperado, Dick tenta puxar seu amigo para longe, fazendo com que os alunos estiquem o corpo do coitado, que é arremessado para cima. Logo em seguida, CJ7 corre desesperado, enquanto é perseguido pelos alunos dementes e acaba sendo capturado por Johnny. Com isso, o garoto ordena que seus companheiros segurem Dick, para que possa tentar abrir o corpo do alienígena, pois deseja analisá-lo. Entretanto, Dick não permite que isso aconteça, e após se libertar, ele parte para cima do garoto, sendo impedido pelo Brutamontes, que surge logo em seguida. Antes que pudesse atacar o garoto, o lutador é surpreendido por Meg, que ordena que ele solte seu amigo. O Brutamontes então consegue enganá-la, e após se libertar, ele tenta realizar uma manobra de combate, porém é rapidamente lançado para longe com um poderoso golpe da garota. Em fúria, o aluno arremessa um galão de água na direção de Meg, que após esmagar o objeto, nota que está prestes a ser atingida por uma investida. Porém, a jovem consegue agarrar o Brutamontes com seus braços e realiza um abraço de urso nele, fazendo com que seu oponente fique inconsciente. Animado, Dick agradece sua amiga pela ajuda, mas nesse momento o professor Cal surge no local e coloca todos de castigo. Durante a punição, os encrenqueiros decidem fazer as pazes com Dick e Meg e combinam de não contar para os professores sobre CJ7. Mais tarde, T comenta com seus companheiros de trabalho sobre a nota alta que seu filho teve, e ao ver a diferença na tinta da caneta, o chefe afirma que o filho de seu funcionário trapaceou. Revoltado com o que está ouvindo, o homem confronta seu superior, que tenta atacá-lo, fazendo com que ele seja obrigado a fugir. Graças a isso, o chefe decide demitir T, e ao chegar em casa ele repreende seu filho por ter trapaceado. Tentando evitar que Dick se transforme em uma pessoa ruim, ele começa a aconselhá-lo, porém o garoto se revolta e responde de maneira agressiva. Percebendo a ingratidão de seu filho, T pega CJ7 da mochila e ordena que ele tire uma nota decente caso queira brincar novamente. Revoltado, Dick vai embora para sua aula, e horas depois o homem tenta conversar com seu chefe para readmiti-lo, caso contrário não terá como se alimentar. Ao se reencontrarem, o patrão presenteia T com um envelope contendo uma grande quantia em dinheiro, e após pedir desculpas por sua atitude, ele afirma que Dick será uma pessoa de sucesso em sua vida. Animado por estar de volta, o homem dá início a mais um dia de trabalho, enquanto seu filho realiza sua prova com dedicação. Entretanto, durante as atividades dos operários, um dos cilindros de metal acaba caindo para fora do edifício e puxa uma das cordas junto dele. Graças a isso, T acaba tendo sua perna presa, fazendo com que ele comece a ser puxado em direção à borda. Nesse momento, o CJ7, que continua preso na bolsa do homem, começa a ficar preocupado com os barulhos e tenta entender o que está acontecendo. Desesperados, os operários gritam para que seu colega utilize o cinto de segurança, porém antes que pudesse fazer isso, o homem acaba escorregando e fica pendurado pela lona de tecido. Rapidamente, os funcionários se reúnem para tentar agarrar a mão de seu
seu companheiro, porém o tecido acaba se partindo, fazendo com que Ti caia dezenas de metros até o chão. Ao notar o acidente que acabou de acontecer, o chefe leva seu amigo até o hospital, enquanto a senhorita Yuen vai buscar Dick em sua sala. Na ala de emergências, o garoto aguarda pelo retorno de seu pai, segurando a prova com a nota que prometeu que iria conseguir alcançar. Entretanto, ao olhar pela porta, Dick nota a reação de desespero dos adultos e se dá conta de que algo ruim aconteceu. Horas depois, Yuen leva seu aluno para casa e revela que Ti acabou não resistindo aos ferimentos de sua queda. Essa notícia faz com que Dick comece a chorar sem parar e pede que a mulher vá embora, pois não acredita no que ela está dizendo. Arrasada com aquela situação, Yuen chora do lado de fora e longe dali, CJ7 sai da bolsa de Ti abaixo de sua maca. Ao remover o lençol que cobria o corpo do homem, o cãozinho começa a chorar e, decidido a reverter aquela perda, ele sobe na lâmpada do quarto e utiliza seu poder para regenerar o corpo do pai de Dick. Apesar de já estar fraco, CJ7 não desiste e usa toda a sua força para curar todos os ferimentos de Ti, que acorda no dia seguinte ao lado de seu filho. Aliviado por seu pai estar realmente vivo, Dick o abraça e nesse momento eles notam que algo parece errado com CJ7. Antes que pudessem fazer algo para ajudá-lo, o pequeno alienígena acaba perdendo suas forças e se transforma em uma espécie de boneco de pano, já sem nenhum sinal de vida. Confusos com o que acabou de acontecer, pai e filho tentam ajudar CJ7 a se recuperar, porém nenhuma das estratégias parecem funcionar, e Dick se sente triste por ter perdido seu grande amigo. Enquanto observava o corpo do cão, o garoto sente uma brisa repentina de vento, que começa a mover seu caderno e seu lápis. Graças a isso, Dick encontra uma forma de honrar o sacrifício que CJ7 realizou por seu pai e começa a se dedicar totalmente em seus estudos. Algum tempo depois, os estudantes realizam um enorme piquenique de verão, e enquanto todos se divertem, o garoto aguarda até que CJ7 possa retornar para sua vida. Nesse momento, enquanto observava o céu junto do boneco de seu grande companheiro, Dick enxerga o OVNI surgindo em meio ao parque, ao mesmo tempo em que a antena de seu amigo volta a brilhar. Segundos depois, centenas de filhotes de cães alienígenas surgem na ponte, e o jovem fica impressionado ao descobrir que CJ7 poderá finalmente retornar à vida e conviver ao lado de todos de sua espécie. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!